Vivemos num mundo onde quase tudo parece estar fora do nosso controle, não é verdade? As pessoas, os acontecimentos, o tempo, o futuro. Mas, e se a verdadeira liberdade não dependesse de nada disso? E se ela estivesse o tempo todo dentro de nós, só à espera de ser compreendida? E hoje, aqui no canal, vamos mergulhar fundo no pensamento de um homem que descobriu a liberdade nas piores condições possíveis. Epicteto, o filósofo estoico que nos ensinou que a única coisa que realmente nos pertence é a nossa própria mente. Antes de continuarmos esta jornada, um pequeno convite. Se você procura refletir sobre filosofia, autoconhecimento e serenidade, inscreva-se já no canal. Ative o sininho para não perder nada e venha com a gente neste caminho de sabedoria. A sua companhia é muito importante para nós. Imagine isto: Império Romano, por volta do ano 55 depois de Cristo. Epicteto nasce escravo. Desde muito cedo, ele conhece a dor, a limitação, a injustiça de pertencer a outra pessoa. Mas, mesmo na escravidão, acorrentado fisicamente, ele descobriu algo que ninguém, nem mesmo o seu senhor, podia aprisionar: a sua mente. Foi dessa experiência brutal que nasceu uma das ideias mais libertadoras da história. Ele dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas em si, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Pense bem nisto. Não é o trânsito que o estressa, mas a sua interpretação de que está a perder tempo precioso. Não é a crítica que o magoa, mas a sua crença de que essa crítica diminui o seu valor. Epicteto nunca teve riquezas, nunca teve poder político. Mas ele conquistou algo infinitamente maior: a liberdade interior. Ele entendeu uma verdade fundamental. O que acontece fora de nós não depende de nós, mas a forma como reagimos a isso, sim, depende inteiramente de nós. E é aqui que reside todo o nosso poder. A filosofia de Epicteto resume-se numa distinção que, à primeira vista, parece simples, mas que é incrivelmente poderosa. Ele dividiu o mundo em duas categorias: as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. O que é que depende de nós? As nossas opiniões, os nossos desejos, as nossas aversões. Ou seja, os nossos julgamentos, as nossas escolhas morais e as nossas ações. Tudo o que nasce e se processa dentro da nossa mente. E o que é que não depende de nós? Basicamente, todo o resto. A nossa saúde, que pode falhar a qualquer momento. A nossa riqueza, que pode desaparecer. A fama, que é passageira. O comportamento dos outros, que é imprevisível. O passado, que já aconteceu, e o futuro, que ainda não chegou. Segundo Epicteto, o erro mais comum e a principal fonte de sofrimento humano é exatamente este: tentarmos controlar aquilo que por natureza não nos pertence. É lutar contra o inevitável. É frustrarmos-nos por não aceitar a realidade tal como ela se apresenta. Quantas vezes não ficamos zangados porque alguém não agiu como esperávamos? Ou ansiosos por um futuro que não podemos prever? Essa é a receita para a infelicidade. Epicteto ensina que a serenidade, a paz de espírito, vem da aceitação. Mas, atenção, não é uma aceitação passiva de quem desiste. É uma aceitação consciente e inteligente. É aceitar o que não podemos mudar, para podermos focar toda a nossa energia e sabedoria naquilo que podemos, de facto, transformar. As nossas próprias reações e atitudes. Há uma frase dele que é um verdadeiro mantra: quer ser invencível? Então, não lute por aquilo que não depende de você. Quando focamos a nossa energia no nosso próprio jardim interior, em vez de tentarmos controlar o clima lá fora, tornamo-nos inabaláveis. Epicteto acreditava que a verdadeira liberdade não é ter tudo o que se quer, mas sim querer apenas aquilo que já está no nosso poder. Veja bem, um homem pode estar preso numa cela, doente ou em dificuldades financeiras, e ainda assim ser profundamente livre, se a sua mente permanecer em harmonia com a razão e a natureza. Por outro lado,
Alguém pode ter tudo o que o mundo considera sucesso: dinheiro, status, conforto, e, no entanto, ser um completo escravo. Escravo dos seus próprios desejos insaciáveis, dos seus medos constantes, das suas paixões descontroladas. Epicteto chamava a isto a escravidão da alma, porque, no final das contas, o que realmente nos aprisiona não são as correntes físicas, mas as ilusões, as expectativas e os medos que criamos dentro de nós mesmos. Como ele dizia de forma tão assertiva, nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. A chave da cela está do lado de dentro. Para Epicteto, a filosofia não era um passatempo intelectual, um conjunto de ideias abstratas para discutir num café. Era, acima de tudo, uma arte de viver, uma prática diária. Ele aconselhava os seus alunos a praticarem todos os dias, a cada momento, o discernimento. Isto está sob o meu controlo, ou não está. Ele pedia-lhes para vigiarem os pensamentos, para analisarem as suas primeiras reações automáticas e, conscientemente, escolherem como responder. Em vez de reagir com raiva a uma ofensa, parar e pensar: a opinião desta pessoa sobre mim está sob o meu controlo? Não. A minha reação a essa opinião está? Sim. E então, escolher a serenidade. A outra frase dele que transforma completamente a nossa perspectiva da vida. Não peça que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como de facto acontecem, e a sua vida fluirá serenamente. Quando adotamos esta atitude, tudo muda. O que antes era visto como sofrimento transforma-se em oportunidade de aprendizado. O que antes era uma perda dolorosa torna-se uma libertação de algo que não controlávamos. E o que antes era um medo paralisante transforma-se em coragem para enfrentar o que vier. Hoje, mais do que nunca, vivemos numa era de excesso. Excesso de informação, de opiniões, de pressa. Queremos controlar o que os outros pensam de nós nas redes sociais. Queremos controlar o que o futuro nos trará. Queremos controlar como o mundo deveria ser. E no meio de todo esse ruído, esquecemo-nos do essencial, da lição de Epicteto. Nós só temos poder sobre a nossa mente. Ele lembra-nos que a liberdade não é um destino, um lugar para onde vamos, mas sim um estado de consciência que cultivamos aqui e agora. E quando aprendemos a fazer essa distinção fundamental entre o que depende e o que não depende de nós, encontramos uma paz que nenhuma crise, nenhuma pessoa e nenhuma passagem do tempo nos pode tirar. Talvez a grande e intemporal sabedoria de Epicteto seja esta: a vida é incerta, o mundo muda, as pessoas partem. É a natureza das coisas. Mas, dentro de nós, existe um espaço sagrado, inviolável. O espaço da nossa escolha, da nossa razão, da nossa serenidade. E é lá, no mais profundo silêncio interno, que encontramos a liberdade que ninguém, jamais, nos poderá tirar. Se este vídeo o inspirou a olhar um pouco mais para dentro, a buscar essa fortaleza interior, então deixe o seu like. Isso ajuda-nos muito a levar esta mensagem a mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos estas ideias. E, claro, partilhe esta reflexão com alguém que você acha que pode beneficiar desta paz e deste sentido. E lembre-se sempre: não é o mundo que precisa de mudar para que você tenha paz. É o modo como você escolhe vê-lo. Muito obrigado pela sua atenção e até ao próximo vídeo.